Basicamente, três formas principais de transmissão desse vírus. A primeira delas é através das gotículas respiratórias, também conhecidas como perdigotos, né? Aquelas gotículas de saliva que podemos emitir ao falar, ao tossir, ao espirrar. E essa é uma forma importante de transmissão do SARS-CoV-2, que é o nome do vírus que causa a doença chamada Covid-19. Uma característica dessas gotículas é que elas são pesadas, ok? Elas têm um tamanho relativamente grande e, ao serem emitidas, por ação da gravidade, devido ao peso delas, elas caem ao solo ou numa superfície, tá? Portanto, elas não se propagam por distâncias longas. E como fazer para nos proteger dessas gotículas maiores? É o distanciamento, tá? Então, por isso que se recomenda um distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas, para que essas gotículas maiores não venham a nos atingir. Bom, a segunda forma de transmissão é através das gotículas menores, também conhecidas como aerossóis. Esses aerossóis também são emitidos, são gotículas respiratórias, mas muito pequenas, que nós emitimos quando falamos, tossimos, espirramos da mesma forma, quando rimos, não é? E ao contrário da gotícula maior, essas gotículas, por serem muito pequenas, elas não caem ao solo. Elas permanecem em suspensão no ar e podem viajar longas distâncias e atingir as pessoas bem além de 2 metros de distanciamento. Portanto, para esse tipo de gotícula, os aerossóis, distanciamento não adianta. Qual é a medida tomada para se evitar infecção pelos aerossóis? É a ventilação. Portanto, estar em ambiente aberto é uma proteção. E em ambiente fechado, abrir janelas e portas, permitir que o ar ventile aquele ambiente. A terceira seria através das mãos contaminadas. As mãos, elas podem se contaminar entrando em contato com superfícies, mesas, cadeiras, objetos os mais variados, maçaneta de porta, corrimão de escada, corrimão de metrô, metais de metrô, de ônibus, enfim, uma infinidade de objetos que podem estar contaminados por pessoas portadoras do vírus. E essa mão contaminada, se você levar essa mão até o seu olho, boca ou nariz, você se contaminará. Então, 2 formas de proteção contra esta forma de infecção. A primeira é não levar as suas mãos à boca, nariz e olho. E mais importante, higienizar as mãos. Higienizar com lavagem, água e sabão líquido, não é? Lavando por pelo menos 20 segundos, todas as superfícies da mão, as palmas, o dorso da mão, os interdígitos, todos eles, as polpas, né? Bem lavado, enxaguado, e aí você pode elevar a sua mão, eventualmente, à boca, ao nariz ou ao olho. E o método alternativo para a lavagem é o álcool gel a 70%. Então, sempre higienizar as mãos. E as máscaras? Bem, as máscaras caseiras, elas são consideradas um método auxiliar, não é um método principal, um método auxiliar, até porque elas não conferem uma proteção de 100%, tá? Elas não conferem. Aerossóis, por exemplo, atravessam as máscaras caseiras. Então, você está num ambiente fechado, com uma pessoa contaminada, falando, emitindo aerossol, a tua máscara caseira, se não houver ventilação, não vai te proteger. Tá? A máscara caseira, a principal função dela é impedir que a pessoa que está usando a máscara emita muitas partículas para o meio ambiente. Tá? Então, na proximidade da boca, a maior parte das partículas, inclusive os aerossóis, ficam retidos na malha, porque está muito próximo, tá? Mas alguns aerossóis passam também. Então, a proteção de máscara caseira, ela se dá coletivamente, quando todos usam. Então, aí é um método complementar que vem auxiliar os métodos que eu descrevi anteriormente. Muito bem. Agora, na prática, como é que nós vamos fazer para reabrir os nossos templos? Muito bem.
Primeira medida fundamental: pessoas com sintomas da Covid-19 e pessoas que moram juntas, né, habitam ao mesmo domicílio de pessoas com sintomas de Covid-19 que estejam isoladas, não devem comparecer ao templo, tá? Ao local de reunião. Então essas pessoas, os doentes e os seus contactantes, não devem vir à reunião, tá? O isolamento do doente se dá por pelo menos 14 dias, tá certo? E o isolamento do comunicante, 14 dias a partir do último contato desprotegido com esse doente, certo? Uma outra medida que pode ser tomada, mas não é obrigatória, se tiver condição a igreja de utilizar aqueles termômetros à distância para aferição de temperatura, como é feito nos aeroportos, é uma medida que pode acrescentar a essa autoexclusão que nós fizemos na primeira medida, quando pessoas podem estar não atribuindo muito valor ou não se sentindo doentes, mas podem estar com uma temperatura um pouco aumentada, que seria melhor afastar essas pessoas. Enfim, fica como uma sugestão, mas não obrigatório. O importante é que pessoas com sintomas de Covid-19, quais são eles? Febre, tosse, espirros, pode ter coriza ou não, geralmente, muitas vezes não tem, perda de olfato e de gustação. Algumas pessoas têm esses sintomas de perda de olfato e de gustação antes dos outros sintomas, podem estar só com esses sintomas, então são sintomas que precisam ser valorizados também. Sintomas digestivos, a gente sabe que o vírus pode atingir o trato digestivo e causar, por exemplo, diarreia. Então, muitas vezes, algumas pessoas têm, junto com o quadro respiratório, um quadro diarreico. São os principais. Eventualmente, desconforto respiratório, falta de ar, aí já é um sinal de alerta para doença mais grave. Então, pessoas com sintomas e seus comunicantes não devem comparecer ao local de culto. É importante limitar também o número de pessoas, tá? Para se observar aquela medida de distanciamento que é importante, é fundamental. São diferentes tamanhos de templo, né? Então, acredito que cada igreja, cada pastor, cada conselho deve avaliar quantas pessoas cabem no seu templo, de modo a respeitar o distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas, ok? A terceira medida é manter portas e janelas abertas, evitar reuniões em locais fechados. Então, preferir os templos abertos, né? Com janela que você pode abrir, porta aberta para que ventile bastante o ar e possa dispersar aquelas partículas menores, os aerossóis. Outra medida que a gente sugere é o uso de máscara caseira das pessoas que estiverem presentes, cobrindo boca e nariz adequadamente. Evitar os contatos interpessoais, abraço, beijo, cumprimentos, tá? Evitar isso, manter o distanciamento. Também disponibilizar para as pessoas álcool gel e água e sabonete líquido para a higienização das mãos das pessoas que estiverem ali no templo, né? A etiqueta respiratória, se alguém eventualmente tossir, utilizar o cotovelo para evitar a dispersão, ou melhor, utilizar a máscara, todo mundo com máscara, mesmo caseira, já dá uma proteção adequada. Já disse, evitar levar as mãos à boca, nariz e olhos sem higienizá-los, já foi falado antes, tá? Com água e sabão líquido e álcool gel. E basicamente isso, né? Ter essa disponibilização ali nos banheiros, no templo, ter alguns frascos com álcool gel. Acho que com essas medidas, nesse primeiro momento, a gente pode voltar, assim que as autoridades liberarem, com bastante segurança, sabendo que o vírus vai continuar circulando no nosso meio, tá? Nos próximos meses. Essa não é uma situação que vai se resolver com muita brevidade. Então, as medidas de proteção individual deverão ser mantidas com o passar do tempo, tá? Até que tenhamos uma vacina disponível, protetora, ou até que haja a chamada imunidade de rebanho, quando 60%, 70% das pessoas de uma comunidade estão já infectadas, já foram infectadas. Isso deve diminuir bastante a circulação do vírus naquela comunidade, mas nós estamos ainda muito longe de atingir essa imunidade de rebanho.
tá? A cidade de São Paulo, para vocês terem uma ideia, estaria em torno entre 5 e 10% apenas das pessoas já tendo sido infectadas. Muito embora haja aí, isso já contando com a subnotificação. Então, de 10 para 60% tem um caminho longo ainda. Teria muita gente que ser infectada e eventualmente ter doença grave ou morrer para que se atinja essa imunidade de rebanho. Então é uma coisa muito perigosa, a gente prefere nem contar muito com isso. Então, esperar a vacina, enquanto isso, tomar as medidas de proteção. Para esse primeiro momento, acho que seriam essas as medidas a serem tomadas, ok? Eu me coloco à disposição para qualquer esclarecimento e espero ter ajudado.